Prosseguindo então com os vídeos sobre rotações, nesse nós vamos falar sobre o teorema dos eixos paralelos. Bom, para entender o que é esse teorema e por que ele existe, vamos imaginar essa situação aqui. A gente tem um sólido, no caso essa esfera azul, e ela vai rotacionar, ao redor desse eixo, que passa pelo seu centro de massa Cm. A gente está chamando o centro de massa de Cm, que seria esse X bem aqui. O centro de massa da esfera que a gente estuda através do conceito de momento linear. Muito bem. Então nós já sabemos que a inércia rotacional dessa esfera em relação a esse eixo, ela é igual a isso aqui. Isso é tabelado, mas pode ser calculado usando as técnicas do vídeo anterior. Muito bem. Então, sabendo disso, a gente se propõe o seguinte problema. Qual seria a inércia rotacional em relação a um outro eixo que seja paralelo ao primeiro? Então, imagine que tem esse eixo aqui que é paralelo a esse primeiro eixo, são retas paralelas. Agora, a esfera ela vai rotacionar ao redor desse eixo paralelo aqui, não mais em torno do seu centro de massa. O que ocorre é que nós vamos responder essa pergunta e a resposta vai conduzir justamente ao teorema dos eixos paralelos. Então, para isso, a gente precisa definir algumas grandezas. Então, se L for a distância entre esses eixos, a distância entre os eixos é L. Vamos supor que M maiúsculo é a massa desse corpo rígido e que a inércia rotacional desse corpo rígido em relação ao centro de massa seja esta aqui, ICM. Então, nós vamos ser capazes de calcular a inércia rotacional desse corpo rígido em relação a esse novo eixo, a esse eixo paralelo ao anterior, a partir de uma expressão, que é essa aqui. Então, I vai ser ICM mais ML ao quadrado. Isso significa a inércia rotacional do objeto em relação ao eixo paralelo vai ser igual a inércia rotacional em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, que é ICM, somado com ML ao quadrado. ML ao quadrado é uma grandeza que tem unidade de inércia rotacional e que é igual à massa do objeto vezes a distância entre os eixos ao quadrado. É sempre importante ter em mente que esse L representa a distância entre os dois eixos. Muito bem, então de posse dessa informação, a gente pode responder a um exercício. Vamos fazer isso então, vou responder um exercício aqui, um exemplo, e depois vou discutir a demonstração desse teorema, como é que a gente pode chegar nesse resultado, nessa equação aí embaixo. Muito bem, então vamos imaginar uma esfera em relação a um eixo tangente à esfera. O eixo podia estar em qualquer lugar. Eu supus aqui uma situação, ele está tangente à esfera. Então nesse caso, como é que nós poderíamos resolver essa situação? Da seguinte maneira, vamos considerar bem aqui o centro de massa dessa esfera. E aí a gente sabe a inércia rotacional de um eixo que passa aqui pelo centro de massa. Essa inércia vai ser o I do centro de massa e ela é tabelada, nós acabamos de ver que ela vale 2/5 de mr ao quadrado, está bem aqui essa expressão, certo? 2/5 de mr ao quadrado, isso é tabelado, tem na tabela que eu apresentei no vídeo anterior. Então, se a gente sabe isso, a gente já pode aplicar agora o teorema dos eixos paralelos. Então, pelo teorema, a inércia rotacional em relação a esse eixo verde, que já estava desenhado aí, vai ser a inércia em relação ao centro de massa, mais a massa vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Só que como esse eixo é tangente à esfera, a distância entre os eixos vai ser igual ao próprio raio da esfera. Então, nesse caso, a distância entre os eixos, que é L, vai ser igual ao raio da esfera, que é R maiúsculo. Então, essa inércia rotacional vai ser a inércia do centro de massa, que é 2/5 de mr ao quadrado, mais a massa da esfera, vezes a distância entre os eixos, que é R maiúsculo, ao quadrado. Então, efetuando a soma dessas duas frações, 2/5 mais 1 é 7/5, então vai dar
7/5 de mr ao quadrado. E essa vai ser a inércia rotacional da esfera em relação a um eixo tangente a ela. Agora, para discutir a questão da demonstração do teorema de por que ele é válido, a gente precisa imaginar uma situação genérica. Então vamos imaginar essa situação aqui, que foi retirada desse livro. Essa imagem está aí embaixo, a referência. Vamos imaginar que a gente tem um corpo sólido, que é esse corpo verde aqui que eu tentei desenhar. Isso aqui representa um corpo sólido, né? Essa imagem aqui é uma seção transversal. O que é seção? É corte, tá? Então ela é um corte transversal aqui desse corpo rígido, certo? E vamos nos concentrar então inicialmente nessa seção transversal. Depois a gente imagina o corpo rígido aqui, ó, sei lá, um formato abstrato aí qualquer, genérico. Vamos imaginar que esse aqui é o corpo rígido, né? Então essa parte bem aqui é uma seção, é um corte desse corpo rígido. Vamos imaginar então que o centro de massa desse corpo rígido está aqui embaixo, nesse ponto O, tá? E a gente pegou aqui uma seção transversal dele que está na altura desse ponto O', aqui passando pelo eixo Z, beleza? Então, um elemento de momento de inércia em relação ao centro de massa vai depender de um elemento de massa aqui dessa seção transversal, certo? Então a gente poderia calcular um elemento de inércia rotacional em relação ao outro eixo, certo? A partir desse elemento de massa. Como é que a gente faz isso? Tem muitas grandezas aqui, vamos explicar uma por uma o que é cada coisa aí. Bom, esse eixo Z seria o eixo que passa pelo centro de massa. Como a gente está vendo aqui, o ponto está no centro de massa, ponto O. O eixo Z' é justamente o eixo paralelo. Então o que a gente quer saber é a inércia rotacional em relação ao eixo Z' comparada com a inércia em relação ao eixo Z. Então o que a gente vai considerar é um ponto aqui do eixo Z', onde a gente vai calcular essa inércia rotacional infinitesimal DI. Muito bem. Então ela vai ser igual à integral sobre essa seção, né? Então eu vou chamar integral sobre S, que é a integração sobre a seção transversal, né? S de seção transversal, do produto da distância ao quadrado vezes a massa. Só que o que é essa distância ao quadrado? Bom, essa é a distância entre o eixo, que nesse caso é o eixo Z', e o elemento de massa, que é esse pedaço que eu pintei de verde aqui. Então, na verdade, essa distância vai ser um vetor, que é justamente esse vetor ρ' aqui. Então, essa distância ao quadrado ela vai ser ρ' ao quadrado. Que a gente, como é o quadrado, a gente pode tirar o vetor e escrever só ρ' ao quadrado, tendo em mente que é o módulo de um vetor ao quadrado. Então, pela geometria da situação aí, a gente percebe o seguinte, que ρ' é igual a ρ mais L, vetores. Uma soma vetorial tem aqui uma regra do paralelogramo. E a gente percebe então que ρ é a posição do elemento de massa em relação ao eixo, né, que passa pelo centro de massa. Isso é importante, tá? Ok, então a partir dessa relação, a gente pode calcular ρ' ao quadrado, e ρ' ao quadrado, na verdade, é o módulo ao quadrado. Então ele é o produto escalar de ρ' com ρ', que é um vetor, né? Só que esse vetor é a soma desses outros dois. Então isso é, na verdade, a soma de ρ com L, produto escalar com a própria soma. E se a gente trabalhar nessa soma, esse ρ' ao quadrado vai ser, vou só repetir aqui para não ficar esquisito, a gente pode aplicar aí a distributividade, né, duas vezes, que na verdade é a bilinearidade do produto interno. Bom, então vai ficar ρ escalar ρ, depois vai ficar ρ escalar L,
mais L escalar ρ mais L escalar L. Aí tem algumas regras de vetores que é bom a gente lembrar, que eu vou escrever aqui só para a gente lembrar, que é o seguinte: um vetor escalar ele mesmo é o seu módulo ao quadrado, né? E um vetor escalar outro é a mesma coisa que o segundo vezes o primeiro, ou seja, o produto escalar é comutativo, né? Então, aplicando essas duas regras aí para esse produto, a gente percebe então que ρ' ao quadrado é igual a ρ ao quadrado mais 2 vezes ρ escalar. Eu vou escrever assim para facilitar o que vem depois. L escalar ρ mais L ao quadrado. Feito isso, a gente pode retornar então ao cálculo de DI. Então, o elemento do momento de inércia vai ser um DI, que vai ser integrado em relação à superfície, a seção transversal, de ρ' quadrado dm. Isso vai ser, na verdade, a integral em relação a S dessa soma toda, que é ρ quadrado, mais 2L escalar ρ, mais L ao quadrado dm. Pelas regras da integral, a gente pode separar isso em 3, mas antes disso, vamos perceber o seguinte. Agora que a gente já fez toda essa geometria de vetores, que foi por isso que a gente fez essa seção transversal aqui, para analisar as coisas devagar, feito isso, a gente já pode considerar todo o corpo rígido aqui. E agora a gente vai integrar sobre todo esse corpo rígido. Então, na prática, o que vai mudar vai ser o seguinte, que agora a inércia rotacional, né, vai ser a integral desses elementos aí em todo o volume. E o que vai mudar é que essa integral do lado direito vai ser uma integral agora sobre todo o volume e não mais uma superfície. Então vai ser a integral de volume de ρ quadrado mais 2L escalar ρ mais L ao quadrado dm. Então o que a gente precisa fazer agora é separar esses três termos e interpretar cada um. Separando, a inércia rotacional vai ficar então a integral de ρ quadrado dm mais 2 vezes a integral de L escalar ρ dm mais a integral de L ao quadrado dm. Aí a gente percebe que o L é constante. Por quê? Porque o L é aquele vetor, né, que dá a distância entre os dois eixos. Aliás, está escrito aqui embaixo. Esse aqui é o vetor L. Ele é constante. Ele é a distância simplesmente vetorial entre os dois eixos. Então, se ele é constante, ele pode sair da integral, tanto aqui quanto aqui. Certo? Então, a gente pode reescrever essa inércia rotacional como sendo integral de ρ ao quadrado dm mais 2L escalar integral de ρ dm mais L ao quadrado integral de dm. Aí, a gente percebeu o seguinte, ó. Ρ é a distância entre o elemento de massa, bem aqui, e esse ρ, né? E o eixo que passa pelo centro de massa. Então a integral de ρ quadrado dm, apesar da gente estar usando o ρ em vez de r, tanto faz a letra, vai ser a própria inércia rotacional em relação ao centro de massa, porque é a integral da distância ao quadrado dm entre o elemento de massa dm e o eixo que passa pelo centro de massa. Então isso aí é a inércia rotacional em relação ao centro de massa. Esqueci de botar a região de integração, que é o volume. Então, essas três integrais vão ser sobre o volume do corpo rígido. Sendo sobre o volume do corpo rígido, a integral de dm sobre todo o volume é a integral dos elementos de massa sobre todo o volume do corpo rígido. Então, isso é a própria massa do corpo rígido, que é m maiúsculo. Então, a gente pode reescrever essa equação toda como sendo I igual a I do centro de massa. Esse termo vai ficar m vezes L ao quadrado, esse termo aqui. E esse último termo vai se anular e eu vou explicar por que ele vai se anular, né? Então aqui vai ficar 2L escalar integral de ρ dm. E aí o que vai acontecer é que nós vamos ver que isso aqui vai ser igual a zero.
Então vamos ver por que isso é igual a zero. Bom, se a gente voltar aqui para a figura, a gente percebe que o vetor R, este vetor R, ele mede a posição do elemento de massa dm em relação ao centro de massa, que é esse ponto O. E aí existe um teorema. Um teorema, a gente poderia dizer uma propriedade do centro de massa que diz o seguinte, que a integral de R em relação ao centro de massa no volume, né, no volume ocupado pelo corpo rígido, é zero. Isso é uma propriedade do centro de massa. Na verdade, da posição R em relação ao centro de massa. Isso vocês podem consultar no livro do Halliday ou no livro do Moisés, como eu mostrei como referência. Então, partindo disso, a gente pode olhar para a figura de novo e perceber que esse vetor R, que mede a posição do elemento de massa em relação ao centro de massa, esse vetor ρ, que é uma posição radial do elemento de massa em relação ao eixo Z, que é ortogonal ao eixo Z, né, que deveria ter um desenho assim para dizer que é ortogonal, e mais esse vetor, que nós vamos chamar de vetor Z aqui embaixo, não confundir lá com o eixo Z, vamos chamar de vetor Z, esse vetor aqui, ó, vertical, que dá essa posição do ponto O' em relação ao ponto O. Vamos chamar de Z. Então esse vetor Z, ele vai ser igual à própria altura Z vezes K chapéu, né? É esse vetor aqui da figura. Então, da figura lá a gente percebe que R que é a posição em relação ao centro de massa, vai ser igual ao vetor ρ somado com o vetor Z. Só que o vetor ρ, se a gente reparar na figura, ele é ortogonal ao eixo Z. Significa que ele não tem componente Z, ele só tem componentes x e y. Então a gente pode escrever ele como sendo ρxi mais ρyj. E esse vetor Z também, por construção, ele só tem uma componente Z, né? Só tem uma componente K chapéu. Então isso vai ser Z K chapéu. Agora, se a gente olhar para essa identidade, para essa propriedade aqui, a gente percebe o seguinte, que zero é a integral de R dm, só que R é, na verdade, ρx e chapéu mais ρyj chapéu mais zk chapéu dm. Pelas propriedades da integral, a gente pode separar isso em três componentes. Separando em três componentes, vai ficar uma componente chapéu, que vai ser a integral de ρx dm, uma componente j chapéu, que é a integral de ρy dm, e uma componente k chapéu, que vai ser k chapéu vezes a integral de z dm. Só que isso é um zero vetor, né? Que é uma integral de uma função vetorial. Então isso é 0i mais 0j mais 0k. Então daqui, igualando as componentes dos dois vetores pela definição de igualdade entre dois vetores, a gente percebe que as três componentes vão ser zero. Então, na verdade, esse aqui vai ser zero, esse aqui também, e essa aqui também, certo? Então, a partir daí, se conclui que o próprio vetor ρ integrado no dm vai ser isso aqui, né? ρx e chapéu mais ρyj dm, e a gente separa isso em dois. Então vai ficar aí chapéu integral de ρx dm mais j chapéu integral de ρy dm. E a gente acabou de ver que as duas são zero, então isso vai dar 0i mais 0j, ou seja, a integral de ρ dm é igual a zero. Então, provando que essa integral é zero, a gente prova, né, que essa integral aqui é zero, e só o que sobra é justamente o tal do teorema, né? Então, a partir daqui se conclui que a inércia rotacional em relação ao eixo paralelo é a inércia rotacional em relação ao centro de massa, mais ml ao quadrado. E isso conclui, então, a demonstração.